Bem, pessoal, vou fazer aqui a correção da questão número 1 de física que eu deixei para vocês aí na aula anterior. Uma partícula de massa igual a 10 kg é submetida a duas forças perpendiculares entre si, cujos módulos são 3 N e 4 N. Então pode-se afirmar que o módulo de sua aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, 50 metros por segundo ao quadrado, 0,5 metros por segundo ao quadrado, 7 metros por segundo ao quadrado ou 0,7 metros por segundo ao quadrado. Então o primeiro passo aqui é a gente resumir o problema. O problema é entender o que ele está dizendo para a gente também em relação ao posicionamento dessas forças. Então vamos aí à solução. Nós temos aqui o posicionamento dessas forças, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é isso aí. O problema diz pra gente, vou colocar uma linha aqui para ficar fácil, que essas forças são duas forças perpendiculares, ou seja, quer dizer que elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Ok? Como está aqui, ó, um ângulo de 90 graus entre os vetores aqui da força. Bom, só tem um objeto localizado aqui nesse ponto. Vou colocar quando está essa linha vermelha aqui. Quando tem o seu objeto aqui que vai ser arrastado. Aí uma pessoa está puxando aqui num sentido para cima, o outro para a direita, com um ângulo de 90 graus, perpendiculares. O objeto não vai sair nem para cima, na vertical, aqui, e nem na horizontal. Ele vai sair pela diagonal. Né? Vocês viram isso nas videoaulas que eu indiquei para vocês. O vetor resultante está pela diagonal. Então vamos... Para ter uma ideia aqui, vou traçar aqui uma linha paralela ao F2. Aqui eu vou fazer uma outra linha aqui paralela ao F1. Ó, essa linha que eu fiz aqui é paralela ao F1, essa força daqui. O vetor resultante, ou seja, que vai dar a direção para onde esse objeto vai ser movido, vai ser aqui a diagonal desse retângulo formado pelos vetores de força. Então aqui nós teremos aqui o vetor resultante, ele vem para cá. Então a nossa força resultante aqui, na verdade, está aqui. E é através dela que nós vamos descobrir a aceleração pedida aí nesse corpo. Então vamos colocar que aqui é uma força resultante. Vou chamar aqui de FR. Vou colocar aqui um tamanho maior para ficar mais fácil identificar. Nós temos aqui o nosso vetor força resultante. Muito bem. Agora, interessante que temos uma fórmula, quando as forças são perpendiculares, a fórmula diz que o vetor força resultante, vou escrever aqui para vocês, a força resultante é igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Mas por que isso aplica nessa fórmula? Bom, mais fácil que você de repente decorar essa fórmula é entender o real significado dela. Por que o vetor resultante que pode ser dado por essa fórmula? Se você observar, o vetor, a força resultante aqui entre o F1 e F2 formam um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, na verdade, é isso que ocorre com a fórmula. Então, veja bem, no teorema de Pitágoras nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o FR. Então, nós podemos escrever aqui que FR ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Então, a soma é o demais. Os catetos, na verdade, são o F2 e o F1. Aqui nós temos aqui o F2, esse cateto aqui. E aqui em cima nós temos o F1. Então nós temos que fazer o quê? Pegar ambos e elevar ao quadrado. Olha lá. F2 ao quadrado. Então aí, pelo teorema de Pitágoras que a gente consegue calcular o módulo dessa força. Aí a fórmula ficou resumida porque para tirar essa potência do primeiro membro vai passar para o segundo membro fazendo a operação contrária, que é o
O contrário de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. Então você vai escrever que FR é igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, em situações de forças perpendiculares, é assim que nós vamos calcular a força resultante. Bem, agora, quais são os dados que nós temos um problema para trabalhar, né? Quais são essas forças? De acordo com o enunciado, as forças medem 3 newtons e 4 newtons. Né? Você não precisa colocar o 3,0, esse zero aqui, vamos dizer que está aqui só para enfeitar. O que vale mesmo que é o 3 e o 4. Então, você vai escrever 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Assim, a força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 9 mais 16, que dá 25. Então, a força resultante é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. 5 newtons é a força resultante. Então, se uma pessoa puxa aqui na horizontal com a força de 4 newtons, a vertical com a força de 3 newtons, o objeto vai se deslocar, é como se estivesse deslocando na diagonal com uma força aí de 5 newtons, é a força resultante. Então, nós já temos, de acordo com esse problema, que a força resultante é igual a 5 newtons. Temos que a massa do objeto é igual a 10 kg. E ele quer saber o módulo da sua aceleração. Então, nós queremos saber a aceleração, o valor dela. E pela segunda lei de Newton, nós vimos que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, no lugar da força, nós vamos colocar aqui o número 5, que é o valor, ela vale 5 newtons. No lugar da massa, vamos escrever aqui o número 10. E a aceleração, nós vamos descobrir. Então, 5 é igual a 10A. 10 vezes A é 10A. Ou 10A é igual a 5. Então, você passa o 10 como divisor do 5. 5 dividido por 10 dá 0,5. Então, a aceleração é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Você vê aqui embaixo, metro por segundo ao quadrado. Meio metro por segundo ao quadrado é a alternativa C. Então tá aí, pessoal, tá resolvida a questão número 1. Forte abraço aí.